meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana decisiva de Copa do Brasil. Conhecemos finalmente os 4 classificados para a semifinal. Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Vasco vão decidir as semifinais para ver quem chega à finalíssima e disputar esse torneio lá no finalzinho de dezembro, véspera de Natal. Vamos ter aí o campeão da Copa do Brasil. Lembrando que os confrontos da semifinal já estão definidos, então o Corinthians enfrenta o Cruzeiro, o Fluminense enfrenta o Vasco. Essas partidas acontecem entre os dias 10 e 14 de dezembro, e a volta vai acontecer a ida vai acontecer no dia 10 e a volta no dia 14, e as finais 17 e 21 de dezembro. Então a gente vai ter longos 3 meses aí pela frente para essas equipes se enfrentarem. Na minha opinião, um calendário muito ruim. Você vai de novo acumular partidas no final do ano, quando você poderia definir as semifinais, pelo menos agora em novembro ou outubro. Mas a gente sabe que tem data FIFA, tem outras questões, então ficou um pouco complicado. Bom, sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Se inscreve, deixa o like, comenta, deixa sua opinião sobre o que você achou. Você palmeirense, São Paulino, santista, flamenguista, o que você achou dos jogos dos seus rivais nesse meio de semana? Vamos começar pelo Fluminense e Bahia. O Flu venceu o Bahia por 2-0 no Maracanã e virou o placar, né? O Fluminense perdeu a partida na Fonte Nova por 1-0 num jogo onde foi massacrado pelo Esquadrão de Aço. Na volta no Maracanã, o Flu aí sim massacrou o Esquadrão e conseguiu vencer por 2-0. Canóbio e Thiago Silva fizeram os gols da vitória fluminense em cima do Esquadrão. O Canóbio de pênalti, muito bem marcado pela arbitragem, e o Thiago Silva no finalzinho de cabeça. Gente, não é por conta de um gol do Thiago Silva de cabeça numa decisão de Copa do Brasil que a gente tem que falar que ele vai ser convocado para a seleção brasileira. Na minha opinião, a gente tem que renovar a seleção. Existem algumas peças que não podem ser tiradas do time, como o Casemiro, que já está com uma idade um pouco mais avançada, mas não dá para trocar, não tem outro volante que passe uma segurança como ele. Mas no momento a defesa do Brasil está muito bem postada. Eu acho que o Brasil precisa de mais nomes na frente, no setor ofensivo, do que no setor defensivo. Então, no momento, eu acredito que a seleção brasileira está muito bem já de zagueiros, e nesse momento, com um trabalho curto como é o Ancelotti, desejar que ele convoque o Thiago Silva, para mim, é viagem, é você não viver a realidade do futebol brasileiro. Olha o Esquadrão de Aço, cara, foi um jogo muito ruim do Bahia, não à toa o Rogério saiu da entrevista coletiva dizendo que foi uma merda completa, né? Não só o jogo, mas como o clima no vestiário, porque foi uma partida de omissão do Esquadrão de Aço, né? E o Bahia só não levou uma goleada como levou contra o Mirassol, porque o Fluminense estava desregulado no primeiro tempo de finalizações e não conseguiu marcar na etapa inicial. Na etapa final, aí conseguiu fazer o gol de empate no agregado com o Canóbio de pênalti, e no finalzinho só que conseguiu virar a partida com o Thiago Silva. Bom jogo do Fluminense, sufocou, dominou, foi na pressão do começo ao final do jogo e foi recompensado com essa classificação para a semifinal. O Corinthians também venceu o Atlético Paranaense por 2-0 na Neoquímica Arena na quarta-feira. Garro e Guinegão fizeram os gols do Timão em Itaquera. Comentários rápidos, tá? Primeiramente, o Corinthians não deixou o Atlético ter domínio de muito tempo do jogo. Teve ali o comecinho do segundo tempo, onde eu achei que o Atlético estava melhor, conseguiu, inclusive, né, num erro de arbitragem, não ter expulsão no jogador do Corinthians, que eu acho que deveria ter sido sim expulso, e foi um erro muito grave, porque ele brigar contra a imagem, é um lance de brigar contra a imagem do VAR e também do árbitro dentro de campo. Apesar que ele nem foi no monitor, né? Mas enfim, o Corinthians jogou bem, apesar de não ter sido um jogo sufocante do Corinthians em cima do Atlético Paranaense. Muito por conta da partida de ida, onde ter vencido por 1-0, né, tranquilizou muita coisa pro jogo da volta. Mas assim, né, jogou ali o que tinha para jogar, dominou, não deu chance pro azar, conseguiu fazer um gol no finalzinho do primeiro tempo. Depois de ter tomado um susto do gol da vitória atleticana, muito bem anulado na minha opinião. Realmente o Viveiros faz a carga por trás ali do jogador do Corinthians, se não me engano foi o Maicon, muito bem anulado o gol. Apesar do jogo de ida, né, o gol de empate do Atlético Paranaense não ter sido bem anulado. Mas enfim, erros
cruciais vão acontecendo pro Corinthians aí ao longo dessa Copa do Brasil. Deixa no comentário aí se você concorda com esses erros ou não. E aí no segundo tempo, aos 63 minutos do segundo tempo, o Guinegón fez o segundo gol do Timão, e ali já colocou mais tranquilidade ainda. O Corinthians sentou no placar, né, jogou tranquilo o restante da partida. O Atlético teve um pênalti a seu favor, desperdiçou, o Hugo Souza fez a defesa, e foi isso, cara. O Atlético não criou o suficiente pra gente dizer que foi uma partida equilibrada, não criou o suficiente pra gente dizer que merecia um gol, apesar de ter tido a penalidade, mas foi isso do Atlético Paranaense dentro de campo, sabe? Eu acho que a partida de ida perdeu uma oportunidade de conseguir fazer um gol na pressão, e na volta ficou muito difícil mesmo do time conseguir alguma reação. Na quinta-feira, o Cruzeiro avançou em cima do Atlético Mineiro, e venceu por 2-0, 2 gols do Caio Jorge, artilheiro do Brasil, grande craque desse momento do nosso futebol. Fez um gol no comecinho do jogo, depois um comecinho no segundo tempo, 5 e aos 3 minutos do segundo tempo. Não, 5 minutos do primeiro tempo, você entendeu. No agregado, 4-0 no placar pro Cabuloso. Excelente quarta de final do Cruzeiro, foi extremamente matador em cima do seu rival, da sua cidade. Fez um excelente jogo de ida, né? Segurou no primeiro tempo, deu as 2 beliscadas na etapa final, conseguiu fazer 2-0. No jogo da volta a mesma coisa, foi pra cima, conseguiu fazer o gol logo no comecinho, depois no comecinho do segundo tempo voltou a marcar novamente. Eu falo pra vocês, e hoje até saiu matéria no GE, né? Mas eu falo pra vocês já desde o começo do Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro é um time extremamente mortífero. É um time que consegue machucar rápido, às vezes de forma seguida, e isso encaminha as vitórias, como foi contra o Palmeiras, por exemplo, no Mineirão, e agora, contra o Atlético Mineiro, isso se comprovou mais uma vez. O Cruzeiro conseguiu fazer um gol, passou o primeiro tempo todo segurando, não se segurando recuado, mas tendo ali uma cautela por conta da pressão atleticana, e no comecinho do segundo tempo, repetiu, né, por conta de uma leve pressão do Galo, que não conseguiu fazer a mínima pressão coordenada. E assim, o que mudou do Galo, do Cuca pro Sampaoli? Absolutamente nada. Ainda é um time que tem dificuldade de criação, é um time que tem dificuldade de envolvimento dos seus adversários, é um time que depende muito do Hulk nas bolas paradas, nos pênaltis. Enfim, eu acho que o Atlético precisa terminar o ano para repensar para a próxima temporada. A temporada do Atlético Mineiro é ainda pior que a temporada passada. O Galo no passado conseguiu chegar à final pelo menos da Copa Libertadores, da Copa do Brasil. Esse ano nem perto disso chegou. É um time completamente desfigurado, desmotivado. Eu não consigo encontrar outras palavras que não sejam essas. Ao Cruzeiro é um dos melhores times do futebol brasileiro no momento, sem sombra de dúvidas. Tá ali não à toa brigando por cabeça no Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Flamengo, e vai ser assim até o final do ano. Mas você viu primeiro aqui, no Na Rede com Todaro, que esse time é mortal, é um time extremamente mortal e tem um aproveitamento impressionante na frente do gol e consegue sim passar medo aos seus adversários. Se você for jogar de pernas, de peito aberto com o Cruzeiro, esteja disposto a sair um pouco machucado. Mas você vai ter que ir muito para cima para conseguir tanto passar pela boa defesa do Cruzeiro, como conseguir fazer mais gols do que o time mineiro. Na quinta-feira, e aí a gente fala de emoção, a gente fala de jogo pegado, Botafogo e Vasco, né? O jogo ficou em 1-1, assim como o jogo da ida, foi para os pênaltis e o Vasco conseguiu classificar. Depois o Alex Telles, que fez o gol de empate do Botafogo de pênalti durante os 90 minutos, desperdiçou nas cobranças de penalidade máxima. O Nuno Moreira fez o primeiro gol do jogo, e eu queria destacar a falha do goleiro Neto. Na minha opinião, e aí na minha opinião apenas de torcedor e que acompanha o futebol de fora, o Neto nunca me passou uma grande confiança para goleiro. Mas ele pode sim, né, enfim, me mostrar que no Botafogo ele vai conseguir ser esse goleiro que muita gente pintava em 2018, 2014 como goleiro de seleção. Eu não acho, tá? Já vou adiantando que eu não acho. Mas ele falhou no gol do Nuno Moreira, depois não teve
não teve nenhuma outra gravidade, não teve nenhum outro erro, né, claro ali de tomada de decisão, mas o Alex Telles ainda conseguiu fazer o gol de empate de pênalti ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo foi para cima, mas é aquilo de sempre que eu falo para vocês. O Botafogo, por mais que tente e tenha pressão, é um time que aproveita muito pouco, é um time que erra demais no último setor, erra na finalização, erra na criação de jogadas. O Savarino, para mim, no banco é algo assim, horrível. Eu não consigo conceber palavras para descrever isso, mas é algo, para mim, muito fora da caixinha, muito fora da realidade manter o Savarino no banco quando você precisa de um camisa 10 que arme jogadas e construa jogadas para o seu time. Empate permaneceu isso no placar nos 90 minutos. Nas penalidades, como eu falei, o Alex Telles não desperdiçou, mas o nosso querido Leonardo Jardim, fez a defesa e o Vasco impressionantemente aproveitou as 5 cobranças e avança num placar de 5-3 nas penalidades. Falando agora de semifinal. Temos as semifinais já definidas, apesar de não o mando de campo e nem os horários, mas Corinthians enfrenta o Cruzeiro, Fluminense enfrenta o Vasco. Elas vão acontecer nos dias 10 e 14 de dezembro e as finais nos dias 17 e 21 do mês de dezembro, do mês natalino. É isso, meus queridos. Esse foi os Jogos da Copa do Brasil. Eu, analisando friamente aqui os jogos de Copa da semifinal, coloco um baita favoritismo do lado do Cruzeiro. Eu acho que, indiscutivelmente, é o favorito do confronto. E do lado do clássico carioca, é uma incógnita, porque o Fluminense na Fonte Nova não jogou bem, jogou muito abaixo, e dependendo de se jogar contra o Vasco, dependendo da Lua, se tá perto de Saturno, se a constelação se alinhar e o Vasco conseguir fazer os seus gols, né, as chances que teve, e se o primeiro, obviamente, imaginando o primeiro jogo no São Januário, consegue fazer uma boa vantagem, mas vai depender, obviamente, de como o Vasco vai entrar na partida. Mas enfim, é isso, meus queridos, espero que esteja claro. Final de Copa do Brasil, eu cravo para vocês. Cruzeiro e Vasco da Gama. Um forte abraço, até o próximo vídeo, e pro Casemiro dançar, né? Tchau, tchau.